Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, que abordava o conceito de inequações logarítmicas. Vamos lá então resolver cada uma das questões. A primeira questão: resolva a inequação. O logaritmo de x ao quadrado menos 9x mais 18 na base 7 maior que o logaritmo de x ao quadrado menos 8x mais 7 na base 7. Bem, para a gente resolver qualquer inequação logarítmica, eu tenho que avaliar inicialmente a condição de existência dos logaritmandos. Então, avaliando a condição de existência do primeiro logaritmando, nós temos que x ao quadrado menos 9x mais 18 tem que ser maior do que zero. Como se trata de uma inequação do segundo grau, eu vou resolver a equação, eu encontro como raízes x igual a 3 e x igual a 9, e ao resolver a equação, eu faço o estudo do sinal da parábola. Como essa parábola tem concavidade para cima, então nós teremos x ao quadrado menos 9x mais 18 maior do que zero, ou seja, a gente vai ter a parábola positiva para x menor do que 3 e para x maior do que 6. Do segundo logaritmando, a gente tem também, pela condição de existência, que x ao quadrado menos 8x mais 7 tem que ser maior do que zero. Então, como nós fizemos no caso anterior, eu vou resolver essa equação do segundo grau correspondente. Eu encontro como raízes x igual a 1, x igual a 7. E para chegar à solução da inequação do segundo grau, eu faço o estudo do sinal da parábola. Essa parábola ela também tem concavidade para cima. Então, nós teremos x ao quadrado menos 8x mais 7 maior do que zero. O ramo esquerdo, que é para x menor do que 1. E o ramo direito da parábola, que é para x maior do que 7. Bem, o que eu faço agora? Eu vou fazer a interseção dos dois intervalos. No primeiro intervalo, nós temos, por exemplo, que x é menor do que 3. E no segundo intervalo, nós temos que x é menor do que 1. Fazendo a interseção, vai prevalecer x menor do que 1. Além disso, nós temos lá no primeiro intervalo x maior do que 6. E no segundo intervalo, x maior do que 7. Fazendo a interseção, vai prevalecer x maior do que 7. Então, da interseção dos intervalos, a gente conclui que x é menor do que 1 e x é maior do que 7. Vamos então agora fazer a resolução da inequação logarítmica. Então, nós temos aqui a inequação logarítmica. Percebam que, como nós temos bases iguais nos logaritmos, eu posso cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. E aí vamos lembrar que a base 7 é maior do que 1, então você tem que manter a desigualdade. Com isso fica x ao quadrado menos 9x mais 18 maior que x ao quadrado menos 8x mais 7. O que eu faço aqui? Eu joguei tudo para o começo, então ficou x ao quadrado menos x ao quadrado menos 9x mais 8x mais 18 menos 7 maior do que zero. Cancela x ao quadrado com menos x ao quadrado, menos 9x mais 8x dá menos x, 18 menos 7 dá 11. Então, menos x mais 11 maior do que zero. Ou seja, menos x maior do que menos 11. Eu vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Com isso, então, a gente tem x menor do que 11. Feito isso, para a gente encontrar a solução, eu tenho que fazer a interseção do x menor do que 11 com a interseção da condição de existência, que é x menor do que 1 ou x maior do que 7. Fazendo essa interseção, nós teremos o seguinte: se o x é menor do que 11, automaticamente quando eu pegar x menor do que 1, vai estar na interseção. Por outro lado, se eu tenho x maior do que 7 e menor do que 11, eu posso dizer que o 7 é menor do que x, que é menor do que 11. Com isso, então, o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor que 1, ou 7 é menor que x, que é menor que 11. A segunda questão, da Faculdade de São Paulo, Determine os valores de x para que o logaritmo de x ao quadrado menos x menos 6 na base 1 sobre 2 seja maior do que zero. Fazendo a condição de existência do logaritmando, nós vamos ter que x ao quadrado menos x menos 6 tem que ser maior do que zero. Desse modo, eu vou resolver a equação do segundo grau correspondente,
e faço o estudo do sinal da parábola. Daí a gente percebe que resolvendo a equação, as raízes são x igual a menos 2 e x igual a 3. Fazendo agora o estudo do sinal da parábola, como essa parábola tem concavidade para cima, nós teremos a função positiva para o ramo esquerdo e o ramo direito da parábola. Então o ramo esquerdo ele acontece para x menor do que menos 2 e o ramo direito da parábola para x maior do que 3. Desse modo, então, x² menos x menos 6 é maior do que 0, para x menor que menos 2 e para x maior do que 3. Feito isso, eu vou então agora resolver propriamente a nossa inequação logarítmica. Lembrando que para eu comparar os logaritmandos, eu tenho que transformar esse zero em um logaritmo. Como transforma, nós já sabemos. Eu vou repetir o primeiro logaritmo, logaritmo de x² menos x menos 6 na base 1 sobre 2. E aí eu vou transformar o zero em outro logaritmo. Como? Como eu quero um logaritmo de base 1 sobre 2, eu escrevo logaritmo de 1 sobre 2 elevado a zero. O zero vai para o expoente na base 1 sobre 2. Bem simples, bem tranquilo de se fazer. O que eu fiz agora? Agora eu calculei 1 sobre 2 elevado a zero é 1. Então fica o logaritmo de x² menos x menos 6 na base 1 sobre 2 maior que o logaritmo de 1 na base 1 sobre 2. O passo seguinte é a gente cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. Lembrando que como a base 1 sobre 2 está entre 0 e 1, tem que inverter a desigualdade. Então fica x² menos x menos 6 menor que 1. Joga tudo para o começo para ficar só o zero. Então, x² menos x menos 6 menos 1 menor do que 0. Juntando, eu terei x² menos x menos 7 menor do que 0. Nós chegamos numa inequação do segundo grau, que nós já sabemos que eu vou resolver a equação. Resolvendo essa equação x² menos x menos 7 igual a 0, eu vou resolver ela por delta e bhaskara detalhadamente, porque ela dá um pouco quebrada a solução. Então você pega a fórmula de delta, que é b² menos 4ac, o b é menos 1, então o delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 7. Daí o delta seria menos 1 ao quadrado, que é 1, menos e menos dá mais, 4 vezes 7, 28. Portanto, o delta é 1 mais 28, que é 29. Feito o delta, vamos então para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, vai aparecer logo aqui, né, a nossa fórmula de Bhaskara, sobre 2a. Então vai ficar x igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 29, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos e menos dá mais, então o x ele é 1, mais ou menos a raiz de 29 sobre 2. Bem, e aí você quebra em dois resultados, né? O primeiro resultado seria x igual a 1 mais raiz de 29 sobre 2. E o segundo resultado, x igual a 1 menos raiz de 29 sobre 2. Lembrando que como a raiz quadrada de 29 é quebrada, eu vou deixar o 29 dentro da raiz. O que eu faço agora? Resolvi a equação do segundo grau, mas o que eu queria saber era a inequação. A inequação x² menos x menos 7 menor do que 0. Vamos lembrar que como essa parábola tem concavidade para cima, nós teremos uma função negativa entre as raízes. Então, x² menos x menos 7 é menor do que 0 entre o 1 menos raiz de 29 sobre 2 e o 1 mais raiz de 29 sobre 2. E como é que você escreve isso? Você escreve que 1 menos raiz de 29 sobre 2 é menor do que x, que é menor do que 1 mais raiz de 29 sobre 2. Feito isso, eu vou fazer a interseção da candidata, vamos dizer assim, a solução da minha inequação com o que nós encontramos lá na condição de existência do logaritmando. Bem, o que eu posso fazer? Fazendo aí a interseção desses intervalos, nós vamos ter que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que. Pense o seguinte, nós sabemos que 1 menos raiz de 29 sobre 2 é menor do que menos 2. E como da condição de existência do logaritmando dizia que o x é menor do que menos 2, fazendo a interseção, eu terei que 1 menos raiz de 29 sobre 2 é menor que x, que é menor do que menos 2.
O x tem que ser menor do que menos 2. Ou, bem, também da condição de existência do logaritmando, o x é maior do que 3. E nós sabemos que o 1 mais raiz de 29 sobre 2 é maior do que 3. Então vai ficar ou 3 menor que x, menor que 1 mais a raiz de 29 sobre 2. Está aí então a solução da nossa inequação logarítmica da segunda questão. A terceira questão. Determine os valores de x para que 1 menos... Não, na verdade não é 1 menos. Para que menos 1 mais o logaritmo de x menos 1 na base 1 meio seja maior do que 0. Eu começo então pela condição de existência do logaritmando. O x menos 1 tem que ser maior do que 0, então o x tem que ser maior do que 1. Resolvendo agora a nossa inequação logarítmica, eu posso começar jogando o menos 1 para o outro lado. Aí eu terei que o logaritmo de x menos 1 na base 1 meio é maior do que 1. Nós vamos então agora fazer aparecer logaritmo no segundo membro, e nós já sabemos como é que se faz isso. Eu quero um logaritmo de base 1 meio no segundo membro. Como o resultado tem que dar 1, é só colocar um logaritmo cuja base é igual ao logaritmando. Então fica o logaritmo de x menos 1 na base 1 sobre 2 é maior do que o logaritmo de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2. Feito isso, eu vou cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos. E aí lembrando que como a base do logaritmo está entre 0 e 1, porque ela vale 0,5, nós temos que inverter a desigualdade. Então ficou x menos 1 menor que 1 sobre 2. Portanto, x é menor que 1 sobre 2 mais 1. Esse 1 eu posso reescrever como sendo 2 sobre 2. Então, x é menor que 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Ou seja, o x é menor que 3 sobre 2. Então, lá da condição de existência do logaritmando, nós sabíamos que o x é maior do que 1. Da resolução da inequação, nós sabemos que o x é menor do que 3 sobre 2. Fazendo a interseção desses intervalos, a gente conclui então que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 3 sobre 2. A quarta questão. Ache os valores de x para os quais o logaritmo de x ao quadrado menos 2x, na base 1/3, é maior ou igual a menos 1. Vamos começar pela condição de existência do logaritmando. Eu terei que o x ao quadrado menos 2x é maior do que 0. Então, resolvo a equação x ao quadrado menos 2x igual a 0. Encontro como raízes x igual a 0 e x igual a 2. E vou fazer o estudo do sinal da parábola. Como essa parábola tem concavidade para cima, nós vamos ter então x ao quadrado menos 2x maior do que 0 para x menor do que 0 e para x maior do que 2, que são os ramos esquerdo e direito dessa parábola. Feito isso, então agora eu posso resolver a minha inequação logarítmica. Está aqui a inequação repetida. Eu vou então transformar o segundo membro num logaritmo. Um logaritmo que tem a base 1/3. Como é que você faz? A gente já viu como é que faz isso. Eu repito o logaritmo de x ao quadrado menos 2x na base 1/3 maior ou igual. E no segundo membro eu vou colocar o logaritmo de base 1/3, que eu quero, o logaritmando 1/3, e o logaritmando vai ter como expoente o número que eu tinha. Como eu tinha menos 1, o expoente então do logaritmando será menos 1. 1/3 elevado a menos 1. Feito isso, a gente vai cortar os logaritmos, e ao cortar os logaritmos, a gente então compara os logaritmandos, só que antes de fazer isso, eu resolvi 1/3 elevado a menos 1. 1/3 elevado a menos 1 é o inverso de 1/3, que é 3, que aí fica até mais simples de a gente trabalhar. Bem, agora sim, eu corto os logaritmos, comparo os logaritmandos, lembrando que nessa comparação, como a base do logaritmo 1/3 está entre 0 e 1, tem que inverter a desigualdade. Então ficou x ao quadrado menos 2x menor ou igual a 3. Ou seja, x ao quadrado menos 2x menos 3 menor ou igual a 0. Isso é uma inequação do segundo grau. Eu vou resolver a equação correspondente, que é x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Feito isso, resolvendo essa equação, eu encontro como raízes x igual a menos 1 e x igual a 3.
A partir daí eu faço o estudo do sinal da parábola. Como essa parábola ela tem concavidade para cima, ela vai assumir valores negativos entre as raízes. Desse modo, então, nós teremos x² menos 2x menos 3 menor ou igual a zero entre o menos 1 e o 3. Ou seja, para menos 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Feita essa parte, a gente vai fazer a interseção com a condição de existência do logaritmando. O que nós vamos ter? Observem que a gente tem da resolução que menos 1 é menor ou igual a x. E lá da condição de existência do logaritmando, o x é menor do que zero. Então, dessa primeira parte, eu tiro que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor do que zero. Isso é o primeiro intervalo que é solução para mim. E o outro intervalo é, nós sabemos da condição de existência do logaritmo que x é maior do que 2, ou seja, 2 é menor do que x. E sabemos também da resolução anterior que x é menor ou igual a 3. Então, nós temos 2 é menor que x, que é menor ou igual a 3. Está aí, então, a nossa solução dessa inequação. A quinta questão. Resolva a inequação. Logaritmo de x menos 1 na base 1 sobre 2, menos o logaritmo de x mais 1 na base 1 sobre 2, isso é menor que o logaritmo de x menos 2 na base 1 sobre 2 mais 1. Fazendo a condição de existência do primeiro logaritmando, nós vamos ter que o x menos 1 tem que ser maior do que 0, então o x tem que ser maior do que 1. Da condição de existência do segundo logaritmando, nós temos que x mais 1 tem que ser maior do que 0, então o x tem que ser maior do que menos 1. Da condição de existência do terceiro logaritmando, nós temos que x menos 2 é maior do que 0, então x é maior do que 2. Então, se nós fizermos a interseção desses três intervalos, x maior do que 1, x maior do que menos 1, x maior do que 2. A interseção desses três intervalos é x maior do que 2. Feito isso, vamos então agora resolver a inequação logarítmica. Lembrando que para isso a gente vai aplicar as propriedades operatórias dos logaritmos. O que é que eu vou fazer inicialmente? Inicialmente, eu vou então transformar esse 1 em logaritmo. Como eu quero logaritmo de base 1 sobre 2, é só a gente, para eu ter resultado 1, é só escrever um logaritmo cujo logaritmando é igual à base. Então, na verdade, você escreve como logaritmo de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2. O restante eu só repetir. Bem, transformei o único que não era em logaritmo. Agora a gente pode aplicar as propriedades operatórias. Eu vou utilizar a propriedade que transforma diferença de logaritmos em divisão de logaritmandos, e eu vou utilizar a propriedade que transforma soma de logaritmos em produtos de logaritmando. Desse modo, o logaritmo de x menos 1 na base 1 meio, menos o logaritmo de x mais 1 na base 1 meio, ele pode ser transformado em logaritmo de x menos 1 sobre x mais 1 na base 1 meio. Isso é menor que. Por outro lado, o logaritmo de x menos 2 na base 1 meio, mais o logaritmo de 1 meio na base 1 meio, pode ser transformado em logaritmo de x menos 2 vezes 1 meio na base 1 meio. Feito isso, eu vou então multiplicar esses valores que tem no segundo logaritmo, repetir o primeiro logaritmo por inteiro, multiplicando x menos 2 vezes 1 dá x menos 2 sobre o 2. Então, ficaria no segundo membro logaritmo de x menos 2 sobre 2 na base 1 meio. Bem, feito isso, eu vou cortar os logaritmos e comparar os logaritmandos, lembrando que como a base 1 meio está entre 0 e 1, tem que inverter a desigualdade, então vai ficar x menos 1 sobre x mais 1 maior que x menos 2 sobre 2. Feito isso, eu vou resolver essa inequação. Para isso, então, eu tenho que cancelar o x mais 1 e o 2 que estão no denominador. Para cancelar o x mais 1 e o 2, eu multipliquei dos dois lados da desigualdade por x mais 1 e por 2. Observem aí como eu só multipliquei os dois lados da desigualdade por esse valor. No primeiro membro, eu corto x mais 1 com x mais 1. Vai sobrar x menos 1 vezes 2 maior que.
No segundo membro, eu corto 2 com 2, vai sobrar x menos 2 vezes x mais 1. E agora você vai multiplicar. No primeiro membro, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, isso é maior que. No segundo membro, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x positivo, menos 2 vezes x dá menos 2x e menos 2 vezes 1 dá menos 2. Bem, a partir dessa desigualdade, joguei tudo para o começo e coloquei zero no final. Tá? É o que eu fiz. E agora a gente vai juntar. Repete o menos x ao quadrado. Se eu pegar 2x mais 2x dá 4x, menos x dá 3x, e corta menos 2 com mais 2. Então ficou menos x ao quadrado mais 3x maior que zero. Nós chegamos numa inequação do segundo grau. Eu resolvo a equação correspondente, que é a equação menos x ao quadrado mais 3x igual a zero. Encontro como raízes x igual a zero e x igual a 3. Então, fazendo o estudo do sinal da parábola, como essa parábola tem concavidade para baixo, nós vamos ter então que a função assume valores positivos entre as raízes. Ou seja, menos x ao quadrado mais 3x é maior do que zero entre o 0 e o 3. Isso quer dizer então que é para 0, menor que x, menor que 3. Feita essa parte, a gente vai fazer a interseção dos intervalos que nós encontramos lá na condição de existência do logaritmando e na resolução da inequação. Da condição de existência do logaritmando, a gente viu que o x tem que ser maior do que 2. Aqui, no passo que a gente resolveu a inequação, a gente viu que 0 é menor que x, que é menor que 3. Fazendo a interseção desses dois intervalos, nós temos que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 2 é menor que x, que é menor que 3. E dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade abordando o conceito de inequações logarítmicas.